Agora vamos a um conceito importante em cálculo, que é o de continuidade. Quando é que uma função é contínua em um ponto x igual a a, certo? Ela só é contínua se o limite dela em a existe, certo? E coincide com a definição da função em a, com o valor da função em a, certo? Ou seja, o valor que a função assume em a precisa coincidir com o limite dela em a. Vamos ver um exemplo aqui dessa função aqui, né? F de x, x menos 1, x mais 2 sobre x menos 1, certo? Observe que essa função aqui, ela é fácil de traçar o gráfico dela, porque você pode cortar, deixa eu ampliar aqui, você pode cortar aqui o x menos 1 com o x menos 1. Então essa função seria simplesmente, o gráfico dela é idêntico ao gráfico de x mais 2, ó, exceto em 1. Então o gráfico dessa é o mesmo gráfico do x mais 2, exceto em 1, porque essa função aqui não pode assumir valor em 1. Se você colocar 1 aqui, ó, você vai zerar o denominador, então não pode. Certo? Então o gráfico dessa função ficaria assim, ó, igualzinho ao de x mais 2, menos em 1, né? Certo? Então é por isso que eu boto essa bola aberta aqui, para indicar que essa função não assume o valor x igual a 1, certo? Já essa aqui não, essa aqui assume, né? Você pode colocar aqui 1 aqui, né? 1 mais 2, 3, a função teria valor 3, certo? Então, as duas funções têm um gráfico idêntico, exceto em um ponto, que é o x igual a 1, certo? Mas essa função aqui, que é essa, certo? Que não pode assumir o valor 1, ela não é contínua em 1. Por quê? O limite quando você vai para 1 existe. Se você se aproximar do 1 pela esquerda como pela direita, ó, me aproximando pela esquerda, o y tende a 3. Se você se aproxima pela direita que eu falo, pela direita do 1, né? O y tende para 3. Então o limite quando você vai para 1 existe, e é 3, certo? Mas não coincide com o valor da função em 1. Na verdade, a função em 1, o valor dela nem sequer existe, ó, o f de 1 não existe, certo? Então você podia intuitivamente entender o conceito de continuidade. Quando é que a função é contínua num ponto? É quando você vai traçar o gráfico da função em torno daquele ponto sem tirar a caneta do papel, né? Mas, professor, aqui eu não tirei a caneta do papel, não. Na verdade, você tira, porque você tem que saltar o 1, né, para ir para o outro lado do gráfico, né? Então, para fazer o gráfico aqui, você tem que tirar a caneta do papel, porque eu tenho que saltar o número 1, né? Certo? Então, essa função aqui, ela não é contínua no ponto x é igual a 1, certo? Porque, apesar do limite dela existir em 1, ser 3, ela não está definida em 1. E o limite, para ser contínuo, precisa ser igualzinho o valor da função no ponto. Mas a função não tem valor no ponto 1, certo? Então, ela não é contínua no ponto 1. Você pode também, eu posso definir uma função da seguinte forma. Essa aqui era essa mesma função aqui, certo? X menos 1, x mais 2 sobre x menos 1. Ela assume o valor, esse valor aqui, se x for diferente de 1. Ou seja, corta o x menos 1 com x menos 1, dá x mais 2. É uma reta, certo? E se o x for 1, você está atribuindo a ela o valor 6. Ou seja, você está tirando no ponto 1, o valor da função está tirando do gráfico original. Você está colocando o valor dela fora do gráfico original, que é uma reta, certo? Essa função, agora ela assume um valor em 1. O f de 1 é 6. O f de 1 é 6, né? Certo? Mas ela não é contínua em 1. O limite em 1 existe, quando o limite de f de x, quando x tende para 1, é 3. Então o limite em 1 existe, certo? Mas não bate com o valor da função em 1. O valor da função que eu atribuí aqui em 1 é 6, certo? Para que ela fosse contínua em 1, ela teria que assumir o valor 3. Y teria que assumir o valor 3 em x igual a 1, certo? Então, ela não é contínua em 1 porque o limite, quando tende para 1, é 3. Enquanto o valor dela em 1 é 6, certo? Ou seja, a função, na vizinhança do 1, quando chegou perto do 1, ela saltou do gráfico original, né? Então ela não é contínua, certo? Para desenhar a função, eu tive que tirar a caneta do papel, certo? E fazer um ponto fora do gráfico original, né? Isso quer dizer que a função não é contínua, certo? Vamos analisar esse caso aqui, essa função aqui, né? Vamos ver onde essa função é contínua. Deixa eu ampliar aqui. Onde é que é contínua e não é. A função é essa aqui, né? Em 2 a função é contínua. Aqui não é contínua porque quando eu chego em 2, eu traço o gráfico. Para continuar o gráfico eu tenho que dar um salto. Eu tenho que tirar a caneta do papel, né? Certo? Ou matematicamente, o limite em 2 não existe. Ó, porque quando você se aproxima do 2 pela esquerda, por valores menores que 2, o limite
é 3. Ou seja, ó, se eu me aproximar do 2 pela esquerda, o y vai para 3. Ó. Certo? Se você se aproxima do 2 pela direita, por valores maiores que 2, o limite vai para 8. Então, pela esquerda é 3, pela direita o limite é 8. Isso quer dizer que o limite em 2 não existe. Certo? Então, a função já não é contínua em 2. Certo? Ela está definida em 2. Quanto é o f de 2? O f de 2 é 8. Ó, a bola cheia aqui, indicando que o valor de y em 2 é 8 e não 3. Então, ela não é contínua em 2 porque o limite não existe. Certo? Em 5 a função está definida. Quanto é o f de 5? 1. Ó, f de 5 é 1. Certo? Ela é contínua em x igual a 5. Né? Você traça o gráfico aqui sem tirar a caneta do papel. Né? Em x igual a 5. Né? Certo? O limite da função quando você vai para 5 é 1. E o valor da função em 5 também é 1. Coincidem. Então, a função é contínua em 5. Certo? Em 8, a função não é contínua. Por quê? Certo? Apesar do limite existir, quando é o limite da função quando você vai para 8, ó, quando você vai para 8, o y vai para 5. Então o limite existe. Certo? O limite existe. Tanto pela esquerda como pela direita, o y se aproxima do 5. Mas a função não está definida no 8. Quanto é o f de 8? A bola aberta aqui, ó, não está definida. Certo? Ou seja, para ser contínua, o limite precisa existir e a função precisa estar definida no ponto. E os dois têm que ser iguais. Certo? O limite e o valor da função no ponto. Certo? Então, nesse caso não é contínua, apesar do limite existir, porque a função não está definida nesse ponto 8 aqui. Ok? Olha, essa função aqui é f de x é igual a 1 sobre x2 se o x for diferente de 0. Se o x for 0, ela é igual a suma no valor 1. Se você traçar o gráfico, né, ele é simétrico em relação ao eixo y, ao eixo vertical. Ó. O lado direito do zero, do x igual a 0, é igualzinho ao lado esquerdo. Certo? Quando você se aproxima observe quando você se aproxima do zero. Certo? Vamos ver aqui. Eu quero saber se ela é contínua em 0, em x igual a 0. Vamos nos aproximar do x igual a 0 pela direita, por valores maiores que 0. O que acontece com o y? Observe que o y cresce indefinidamente, ó, quando você está indo para 0 pela direita. Certo? Então, o limite quando eu me aproximo do 0 pela direita é mais infinito. Certo? O limite quando você se aproxima do 0 pela esquerda quer dizer por valores menores que 0. Menos 0,1, menos 0,01. Observe que o y cresce indefinidamente também. Então o limite também é mais infinito. Que eu me aproxime pela esquerda como pela direita, o y cresce indefinidamente. Ou seja, o limite pelos dois lados é mais infinito. Certo? Você pode dizer, o limite pela esquerda é igual para o limite pela direita. Então o limite existe e é mais infinito. Certo? Acontece que mais infinito não é um número, né? Não é um número. É um simbolismo para dizer que o y cresce indefinidamente. Né? Então o limite não existe. Certo? Não existe em 0. Certo? Mas a função está definida em 0. O f de 0 eu disse aqui que em 0 a função assume o valor 1. Certo? F de 0 é igual a 1. Certo? Por que ela não é contínua em 0? Apesar dela ser definida em 0, f de 0 assume o valor 1, o limite não existe. E para ela ser contínua em 0, o limite teria que existir e teria que ser igual ao valor da função no 0. Certo? Então, como são diferentes, o limite não existe. Aliás, ela não é contínua. Certo? Ou seja, o limite não existe. Né? Para você ver que ela não é contínua, se você traçar o gráfico dessa função aqui, você vai ter que tirar a caneta do papel, né? Para passar para o outro lado, né? Quando chega em x igual a 0, né? Certo? Então, essa função não é contínua em 0, apesar de ela estar definida em 0. O f de 0 aqui é 1. Mas não é contínua porque o limite não existe em 0. Certo? Bom, em geral, as grandezas físicas, elas costumam variar continuamente com o tempo. Existem exceções na eletricidade, né? Onde as coisas podem variar tão rápido que você pode considerar como quase instantânea, né? Então, a física em geral, as grandezas são contínuas. Vamos ver um exemplo aqui. A posição de um carro variando com o tempo. No eixo horizontal, tu vai colocar um tempo, um móvel qualquer, um tempo em minutos, né? E esse objeto móvel está andando aqui numa linha reta. Aí você define uma origem, 0, né? E onde o x seria a distância que o objeto está da origem. Vamos supor que no tempo 5 minutos, depois que eu comecei a marcar o tempo, ele está no marco 10. Ele está a 10 metros da origem, né? Certo?
Ou seja, ele está andando, 5 minutos depois ele está no marco 10, certo? É possível que essa posição variando com o tempo, a posição do objeto que está andando na linha reta, é possível que essa posição tenha essa cara aqui, essa aparência, seja descontínua em 5? Não, porque aqui ó, você tá dizendo que no instante infinitesimal depois do 5, o objeto já está no marco, na vizinhança do 30, ó, no 30, certo? Ou seja, no tempo 5 ele está no 10. Certo? Um instante infinitesimal depois ele está no 30. Certo? É como se ele tivesse passado no marco 10. Esse 30 aqui significa a distância 30 da origem. É como se ele tivesse passado do marco 10 para o marco 30 instantaneamente. Certo? Instantaneamente. Ou seja, ele está andando, o tempo está passando, 5 minutos depois está no marco 10. Um instante infinitesimal depois, 5 mais 1, 0,000 minuto, ele já está no marco 30. Como é que isso pode acontecer? Ele passar instantaneamente da posição 10 para a posição 30. Se isso acontecesse, a velocidade dele teria que ser infinita. Ó. Porque ele vai andar a distância de que distância é essa aqui? Entre o 10 e o 30? 20 metros, né? Ele vai andar 20 metros num tempo infinitamente pequeno. Um número grande dividido por um pequeno dá um número muito grande, né? Certo? O número dividido por um pequeno dá um número muito grande. Ou seja, a velocidade dele teria que ser infinita, né? Então isso aqui não acontece na física. Uma situação mais realista seria estar nesse gráfico aqui, ó, certo? Ele vai andar, o tempo está passando, a horizontal é o tempo, né? O tempo está passando. 5 minutos depois ele está no marco 10. Para chegar no marco 30, ele vai levar um certo intervalo ΔT, intervalo de tempo. Ou seja, de 5 até o ΔT, certo? Vai ser o intervalo de tempo que ele vai gastar até chegar no marco 30. Ou seja, ele não vai passar aqui do marco 10 para o marco 30 instantaneamente, né? Certo? Ele vai passar continuamente, certo? Então, descontinuidade, a posição de um objeto com o tempo, um objeto que está andando em cima de uma reta, de uma curva qualquer, não pode variar descontinuamente num ponto. Seria uma situação irrealista, né? Um pouco realista, né? Bom, a velocidade, com a velocidade é a mesma coisa, né? A velocidade é a mesma coisa. Vamos supor que seu carro aqui está andando, um objeto qualquer está andando aqui na linha reta, né? E essa seta vermelha indica a velocidade dele aumentando, né? Até chegar em 5 minutos, tempo 5 minutos, ó. A velocidade está pequena, aí vai crescendo, até chegar em 5 minutos, certo? Onde a velocidade é 30. Aí ele freia, pisa no freio, a velocidade começa a cair, ó. 5 minutos para frente, ó, começa a cair, certo? Ou seja, em t igual a 5, a minha função velocidade com o tempo é contínua, né? É contínua. É definida e o limite quando o tempo vai para 5 é a velocidade 30, certo? O que não pode acontecer é uma descontinuidade na velocidade. Por exemplo, o gráfico da velocidade não podia nunca ser esse aqui, ó, ser descontínua em 5. Por quê? Você está dizendo aqui que o seu carro, né, o seu objeto móvel que está andando com velocidade, antes do tempo 5, ele está com velocidade constante. Ó. A setinha vermelha indica uma velocidade constante. Constante igual a 10. Ó, certo? Aí ele chega no tempo 5, 5 minutos depois, a velocidade dele muda bruscamente para 30. Certo? Ou seja, depois do tempo 5, a velocidade dele passou para 30 instantaneamente. Isso não pode acontecer, porque para passar de uma velocidade para outra instantaneamente, ele teria que ter uma aceleração infinita, né? O que é aceleração? Variação da velocidade com o tempo. Então a velocidade dele aumentou de 10 para 30, ou seja, aumentou 20, passou de 10 metros por segundo, ó, a setinha pequena aqui, ó, para 30, a setinha grande. Então aumentou de 20, né? Variação da velocidade. Num tempo infinitamente pequeno. Isso dá uma aceleração infinita. Então, esse tipo de coisa aqui não pode acontecer. Certo? Vocês entenderam por quê, né? Ele não pode vir com velocidade constante, igual a 10, ó, e bruscamente, quando chega no 5, mudar bruscamente para 30. Ele teria que mudar dentro de um intervalo de tempo, igual foi feito aqui na posição, né? Certo? Então, em geral, na física, as grandezas são, as variações são contínuas, né, das grandezas físicas, né? A gente acabou de falar de continuidade de uma função em um ponto. E o que seria a continuidade de uma função em um intervalo? Certo? Observe que se d igual a 2, 3, isso aqui indica o intervalo fechado que vai de 2 até 3. Ou seja, isso aqui indica que você está incluindo as extremidades, o 2 e o 3. Né? Vamos ver aqui o que significa continuidade. O que seria a continuidade à direita do 2? Você vai se aproximar do 2 pela direita, quer dizer o quê? Por valores maiores que 2,
2.01, 2.001, 2.0001, se aproximando por valores maiores que 2, certo? Esse limite tem que existir e tem que ser igual ao valor da função no 2. Aí você diz que a sua função é contínua à direita na extremidade esquerda 2. Ela é contínua à direita, porque eu estou me aproximando do 2 pela direita, em uma das extremidades, e a extremidade é essa aqui, a extremidade esquerda, certo? Então ela é contínua à direita em 2, se o limite à direita existir e coincidir com o valor da função no 2. Aí você diz que ela é contínua à direita em 2. F de 2 é igual a 5. Então o limite coincide com o valor da função em 2. Certo? E em 3 eu defino a continuidade à esquerda. Vou me aproximar do 3 pela esquerda, por isso que eu digo continuidade à esquerda. Vou me aproximar do 3 pela esquerda, certo? Por valores menores que 3, 2.9, 2.99 e assim vai. Certo? Se esse limite existir à esquerda e coincidir com o valor da função em 3, o valor da função em 3 é 10, ó. F de 3 é 10. Então, você diz que a sua função é contínua à esquerda em 3. Certo? Contínua à esquerda. Contínua à direita é quando você se aproxima do número pela direita, esse limite existe e bate com o valor da função no ponto. Certo? Contínua à esquerda é quando você se aproxima do número pela esquerda, o limite existe e coincide e bate com o valor da função no ponto. Certo? Então você diz, se a função for contínua, se ela for contínua em todos os pontos no interior do intervalo, certo? E nas extremidades, isso se o seu intervalo incluir as extremidades, né? E contínua à esquerda e à direita nas extremidades, então você diz que a função é contínua no intervalo. Ou seja, ela é contínua no intervalo se ela for contínua em todas as partes do intervalo. Certo? Nesse caso aqui, é um intervalo fechado, de 2 até 3. Então ela tem que ser contínua entre o 2 e o 3, certo? E contínua no 2 e no 3. Certo? Por que não me interessa continuidade à esquerda no 2? Porque a minha função não está definida à esquerda do 2, está definida à direita. É por isso que eu falo de limite à direita no 2. Certo? Por que eu não falo em limite à direita? Eu falo em limite à esquerda no 3. Por que eu não falo em limite à direita no 3? Porque a minha função não está definida na frente do 3. Ela está definida só entre o 2 e o 3. Não atrás do 2 nem na frente do 3. Certo? Então, vamos ver aqui, né? As duas funções são contínuas no intervalo aberto 2, 3. Essa e essa aqui. Deixa eu aumentar aqui. Certo? São contínuos no intervalo aberto 2 e 3. Mas eu acabei de dizer que ela não é contínua à direita em 2, nem à esquerda em 3. Porque ela não está definida em 2 e em 3. Olha a bolazinha aberta aqui. Ó. Certo, ela não está definida em 2 nem em 3. Mas só que o seu intervalo não inclui o 2 e o 3. Ó. Observe que quando eu escrevo desse jeito aqui, eu estou excluindo as extremidades. Né? Então meu intervalo aqui só inclui os pontos no interior de 2 e 3. Então essa minha função é contínua no intervalo que vai de 2 até 3. Contanto que esse intervalo não inclua o 2 ou o 3. Por quê? Porque a função não está definida no 2 e nem no 3. Certo? Então eu posso falar em limite no 2, eu posso falar em limite à direita. Quando eu me aproximo do 2 pela direita, é 5. O limite existe. Mas a função não está definida no 2. O f de 2 não é 5. Então ela não é contínua em 2. E não é contínua em 3. Porque você vai se aproximar do 3 pela esquerda, o limite existe, é 10. Mas a sua função não está definida no 3. Certo? Então, ela não é contínua nas extremidades. Mas é contínua nesse meu intervalo, já que ele não inclui as extremidades. Mesma coisa esse exemplo aqui, ó. Certo? A minha função é contínua no intervalo que vai de 2 a 3. Certo? Mas ela não é contínua no 2 nem no 3. Porque quando você vai para 2, ó, pela direita, a função vai para infinito. Quando vai para 3 pela esquerda, a esquerda do 3, né? O y vai para infinito, né? O x não, o y, né? Certo? Nos dois lados, o y cresce para infinito. Então ela não é contínua em 2 e em 3. Só que o seu intervalo não inclui o 2 e o 3. Então ela é contínua em todos os pontos no interior do intervalo, dentro do intervalo. Certo? Ou seja, ela é contínua nesse intervalo aqui. Como é que eu mostro? Mostre que essa função aqui, ó, é contínua no intervalo fechado de menos 1 a 1. Se você traçar o gráfico dessa função, fica assim, ó.
certo? Fica desse jeito aqui. Simétrica em relação ao eixo y, vertical, certo? Eu quero mostrar que ela é contínua em intervalo fechado de menos 1 a 1, ou seja, nos pontos do interior do intervalo e nas extremidades, certo? Eu começo mostrando que ela é contínua dentro do intervalo. Eu pego um número x qualquer, que eu chamo de A, um valor de x qualquer arbitrário, entre menos 1 e 1. Ou seja, aqui eu estou excluindo as extremidades, né? Eu estou pegando no interior do intervalo, certo? A gente tem que mostrar que o limite de f de x, quando x tende para A, lembrando que A é um número x qualquer, né? Dentro do meu conjunto, né? Esse limite existe e é igual a f de A, certo? Dessa forma você mostrou o quê? Que a sua função é contínua dentro do meu intervalo, né? Excluindo as extremidades, certo? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Limite de f de x quando x tende para A. O que é que você vai fazer aqui? Você simplesmente troca a função f de x pelo que ela vale, né? Que é isso aqui, ó. 1 menos raiz de 1 menos x2, certo? Agora usa a propriedade do limite. Limite de uma soma é a soma dos limites, quando x tende para A. Limite de uma constante é a própria constante. Limite de uma raiz é a raiz do limite. Aí quando chega aqui, você substitui o x por A. Só isso, né? Fica 1 menos raiz de 1 menos A ao quadrado. Mas observe que isso aqui, ó, é o f de A. É só você vir aqui, ó, tudo que for x, colocar A aqui e A aqui. Certo? Você fica com isso aqui, ó. Então isso aqui é o f de A. O que é que você está dizendo aqui, ó? Olhando para cá e para cá, que o limite da função existe quando x vai para A e coincide com o valor da função em A. Ou seja, o que você está dizendo é que a sua função é contínua em A. Em todo ponto, no interior do intervalo. Falta mostrar agora nas extremidades, certo? Já que meu intervalo inclui o menos 1 e 1, e no menos 1 e no 1, certo? Vamos chegar perto do menos 1 pela direita, então, pela direita, aqui, né? Chegando perto do menos 1 pela direita, por valores maiores que menos 1, certo? Menos 0,9, menos 0,9999, e assim vai, certo? Quando você faz isso, observe que o y se aproxima de mais 1. Então o limite existe e é mais 1. Mais um coincide com o valor da função em menos 1. Ó. Substitua aqui x por menos 1. Menos 1 aqui, ó. Você vai encontrar, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 1, ou seja, dá 1. Ou seja, o limite da função, quando x se aproxima de menos 1, existe e coincide com o valor da função. Então você diz que a sua função é contínua à direita em menos 1. À direita, porque eu estou me aproximando do menos 1, estou me aproximando pela direita dele. Certo? Não faz sentido eu me aproximar do menos 1 pela esquerda dele, já que a minha função não está definida à esquerda do menos 1. Certo? Agora o limite quando a sua função se aproxima do mais 1 pela esquerda. Me aproximar do mais 1 pela esquerda, quer dizer, chegando perto do mais 1 por valores menores que mais 1. 0,9, 0,99. Observe que esse limite, ó, existe e é 1, ó, e coincide com o valor da função 1. Bote x igual a 1 aqui e aqui. Certo? F de 1 dá 1, certo? Então, o limite no 1 à esquerda existe e é 1. Ou seja, coincide com o valor que a função assume no 1. Então você diz que a sua função é contínua à esquerda em 1. Por que à esquerda? Porque você só tem um jeito de você chegar perto do 1. É pela esquerda. Certo? Pela direita você não consegue chegar perto do 1, porque a função não está definida em valores maiores que 1. Certo? Então a sua função ela é contínua nesse intervalo fechado, porque você mostrou que ela é contínua em um ponto arbitrário qualquer dentro do intervalo, usando simplesmente as propriedades do limite, depois que mostrou que ela é contínua nas extremidades. Em menos 1 e mais 1. Ainda falando em continuidade em um intervalo. Olha essa função aqui. Certo? Ela não é contínua em nenhum intervalo contendo o 2. Observe que essa função está definida em 2. O f de 2 é 10, certo? É 10. Só que, quando você se aproxima do 2, quer pela esquerda, como pela direita dele, o y cresce até mais infinito. Então, se chegar perto do 2 por valores à esquerda dele, o que acontece com o y? Vai crescendo indefinidamente. Certo? Se eu me aproximar do 2 pela direita dele, cresce também indefinidamente. Então você pode resumir isso dizendo que o limite da função, quando você se aproxima do 2, é infinito. Certo?
Mas só que isso aqui não significa que o limite exista, porque infinito, como eu falei, não é um número, né? Então o limite em 2 não existe, certo? Então para ela ser contínua em 2, o limite teria que existir em 2 e teria que coincidir com o valor que você definiu para a função em 2, certo? Então, ela não é contínua em nenhum intervalo que contenha um 2, certo? Qualquer intervalo que o 2 esteja dentro, a função não é contínua nesse intervalo, certo? Porque ela não é contínua em 2, certo? A outra função é essa aqui, né? Ó, outro exemplo, né, aliás, né? Esse aqui, né? O intervalo agora, eu estou definindo, é esse aqui, ó, certo? O intervalo de 2 a 5. Observe que é fechado em 2, contém o 2, certo? O x é maior ou igual a 2 e menor que 5. Ou seja, não inclui o 5. É por isso que tem a bola aberta aqui, certo? Meus valores de x podem ser qualquer um entre 2 e 5, mas não inclui o 5. Inclui o 2, certo? X maior ou igual a 2. A função é contínua desse intervalo? Né? É porque, você pode até dizer, né? Ora, mas no 5 ela não está definida. O f de 5 não é 20, não está definida. Só que meu intervalo não inclui o 5. Ela não seria contínua em 5. Só que meu intervalo, se você olhar para cá, está excluindo o 5, certo? E ela é contínua, ela inclui o 2, mas ela é contínua à direita em 2. O que é que significa ser contínua à direita em 2? Quando você se aproxima do 2 pela direita, por valores maiores que 2, a sua função limite existe, é 10, e coincide com o valor da função em 2, que é 10 também, certo? Observe que só tem um jeito de chegar perto do 2, é pela direita dele, né? É por isso que eu falo nessa extremidade aqui, de limite à direita, né? Você não pode chegar perto do 2 pela esquerda. Por quê? A esquerda dele. Porque a sua função aqui não está definida à esquerda do 2, está definida do 2 para frente, né? Então só tem um jeito de chegar perto do 2, é por valores maiores que ele. Por isso que eu falo apenas nessa extremidade de limite à direita, né? Então ela é contínua nesse ponto, porque o limite existe à direita e coincide com o valor da função no ponto, certo? Então essa função é contínua nesse intervalo, certo? Não é contínua em 5, mas não tem problema. Continua sendo contínua no intervalo, porque o 5 não está incluído no intervalo, certo? Essa aqui, ela é contínua no intervalo fechado de 2 a 5, é contínua nesse intervalo fechado, né? Sim, mas ela teria que ser contínua em todos os pontos do intervalo. Ela é contínua em 3, apesar desse pico aqui, ela é contínua em 3, né? Quando você se aproxima do 3, quer seja pela esquerda como pela direita, o limite existe e vai para 30. Ó. Se eu me aproximar pela esquerda, o y vai para 30. Se eu me aproximar do 3 por valores maiores que ele, o limite vai para 30. Então você diz que o limite da função quando você se aproxima do 3 é 30. E bate com o valor da função do 3, que é 30. Coincide. A função é contínua em 3. Certo? Então ela é contínua em qualquer intervalo contendo 3. Ela é contínua nas extremidades. Ela é contínua à direita em 2, porque à direita só tem um jeito de eu me aproximar do 2, né? É por valores maiores que ele, pela direita. Não posso me aproximar pela esquerda, porque a função só é definida entre o 2 e o 5. Certo? Ela não existe valores da função antes do 2. Certo? E eu só posso me aproximar do 5 pela esquerda dele. É por isso que em 5 eu só posso falar em limite à esquerda. Eu não posso chegar perto do 5 pela direita dele, porque não existem valores definidos à direita do 5, né? Certo? Então essa função aqui, ela é contínua no intervalo de 2 a 5, certo? Essa aqui, ela é contínua em um intervalo contendo 3, qualquer intervalo aqui que eu pegue aqui em torno de 3 é contínua? Não é. Isso porque ela não é contínua em 3. Se você se aproxima do 3 pela esquerda, observe que o y cresce indefinidamente. Então, quando eu me aproximo do 3 pela esquerda, a função vai para mais infinito. O limite é mais infinito. Se você se aproxima do 3 por valores maiores que 3, ou seja, pela direita, o y, observe que ele vai para 0. Vai para 0. Então o limite em 3 não existe. Certo? Apesar da função estar definida em 3, qual o valor da função em 3? Olha a bola cheia aqui, é 0. É definido em 3. Certo? Mas o limite em 3 não existe. Então ela não é contínua em 3. Certo? Ou seja, intuitivamente, ela não é contínua nesse ponto, porque para traçar o gráfico da função, quando eu chego no 3, eu tenho que tirar a caneta do papel. Vim para cá, né? Certo? Eu tenho que tirar a caneta do papel. Ela é contínua aqui nesse ponto, porque quando eu chego aqui no 3, eu continuo o gráfico sem tirar a caneta do papel. Então ela é contínua nesse ponto 3. Certo? E não é contínua aqui.
esse probleminha aqui. Eu quero saber onde essa função aqui, x2 sobre cosseno de x, onde ela é contínua. Certo? Essa função vai ser contínua em todos os pontos onde o x é definido, do domínio dela. Domínio é no conjunto dos números reais. Então aqui eu não posso zerar o denominador. Você não pode ter um número dividido por zero, certo? Se você excluir esses números, em todos os outros pontos, a sua função vai ser contínua, certo? Então, os números os valores de x que ela não pode assumir, os que zeram o denominador. Então, o cosseno de x tem que ser, olha, diferente de zero, certo? Aí, se você lembrar aqui do círculo trigonométrico, o que é o cosseno? O que é o cosseno de um ângulo x? O eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Você projeta esse ponto aqui no ângulo no eixo horizontal. O cosseno é esse comprimentozinho aqui, que está em vermelho, certo? Que cresce no máximo até mais 1 e decresce até menos 1, certo? O valor menor do que ele assume é menos 1, certo? Então o cosseno do ângulo seria esse comprimentozinho vermelho aqui. Onde é que esse cosseno, o cosseno desse ângulo x, onde é que ele zera? Onde é que eles eram? Nesses dois pontos aqui que eu coloquei em vermelho, ó, essas bolinhas vermelhas. Ou seja, quando o seu ângulo parar aqui ou parar aqui, certo? Então eu preciso excluir esses valores de x que caem aqui e aqui. Senão eu vou zerar o denominador dessa função aqui, certo? Então, que ângulo é esse aqui que para aqui nesse ponto nessa bola vermelha? Que ângulo x é esse? Observe que é π sobre 2, né? Você andando no sentido convencional, né? Que é o sentido anti-horário, π sobre 2. Certo? Esse aqui é 3π sobre 2, ou seja, π sobre 2 3 vezes, né? π sobre 2 é 90 graus, né? π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2. Certo? Então eu tenho que excluir o π sobre 2. Esse ponto aqui que é o 3π sobre 2. Aí eu volto a cair nesse ponto aqui quando você dá uma volta completa, que é π sobre 2 4 vezes, mais π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, 5π sobre 2, certo? Aí você chega nesse ponto de novo aqui, andando no sentido convencional, em 7π sobre 2, 7 vezes 90 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim vai. Ou seja, eu tenho que excluir todos os números, os ângulos, que é π sobre 2 multiplicado pelo número ímpar. Ó. 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, certo? Mas você poderia chegar nesses dois pontos aqui também, fazendo o x andar no sentido horário, ou seja, andar nesse sentido aqui, né? Girar no sentido horário, certo? Então, com isso, esse ângulo aqui, que para nesse ponto, seria menos π sobre 2. Então, eu tenho que incluir os ângulos com valores negativos, né? Ou seja, significa apenas que você está andando no sentido horário, certo? Menos π sobre 2, aí quando eu chegar nesse outro ponto aqui, no sentido horário, ó, menos π sobre 2, menos π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, certo? Aí eu chego aqui de novo, menos 5π sobre 2, ou seja, eu tenho que incluir todos esses ângulos aqui, que eu estou chegando nesse ponto e nesse no sentido positivo, certo? No sentido anti-horário, e todos esses aqui com sinal negativo, certo? Quando eu estou chegando nesses dois pontos no sentido horário, certo? Ou seja, a maneira rápida de escrever isso aqui é: o x é um ângulo qualquer, contanto que não seja, ou seja, tem que ser diferente de mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π sobre 2, mais ou menos 5π sobre 2, assim vai. Ou seja, um número ímpar vezes π sobre 2, certo? Que é positivo ou que é negativo. Excluindo esses ângulos aqui, certo? Você já impede que o ângulo x pare nesse ponto e nesse, certo? Evita que zere o denominador. Porque o cosseno de qualquer ângulo que para nesses dois pontos é zero. Você vai ter o número dividido por zero, indeterminado. Então a função não seria contínua nesses pontos, certo? Então ela vai ser contínua em todos os pontos do domínio dela. Então, o domínio dela exclui os pontos onde a função não está definida, né? Que seria quando o ângulo x para aqui e aqui, ok? Então pronto, tem que excluir apenas esses pontos aqui, ó, certo? Aí, vamos a essa outra aqui. Eu quero o domínio dessa função, raiz de x menos 1 sobre 1 menos cosseno de x. Aqui eu tenho duas restrições importantes. A primeira restrição é que raiz de um número não pode ser negativo, né? Raiz quadrada, né? Então a primeira restrição é que x menos 1 seja maior ou igual a zero, certo? Maior ou igual a zero. Ou igual a zero, porque o x pode ser 1, ou 1 menos 1, 0. Certo? Ou seja, eu posso zerar a raiz. O que não pode é ser negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo, né? Isso aqui equivale a dizer o quê? Eu passo 1 para o outro lado, x maior ou igual a 1. Certo? Então, os valores de x que eu posso colocar aqui, para que a função seja contínua, tem que ser todos maiores que 1, ou iguais, né? A segunda restrição é que o denominador não pode zerar, né?
Ou seja, a segunda restrição é 1 menos cosseno de x tem que ser diferente de zero. Aí você passa 1 para o outro lado, vai menos 1, certo? Aí depois multiplica tudo por menos 1. Ou seja, em outras palavras, cosseno de x tem que ser diferente de 1. Certo? Se você colocar cosseno 1 aqui, fica 1 menos 1, 0. Não pode, né? Então, são duas restrições, essa e essa aqui, cosseno diferente de 1. O que é que significa cosseno diferente de 1? Ângulo x diferente de 1. Onde é que para esse ângulo x? Onde é que o cosseno dá 1? É nesse ponto, nesse ângulo aqui, né? Que para aqui, né? Certo? Então, você vai ter um cosseno que dá 1 quando você é no ângulo 0, certo? Então não pode ser 0, né? Não pode ser 2π, 2π equivale a uma volta completa no sentido convencional. 4π, 6π e assim vai. Ou seja, um múltiplo de 2π. Então não pode assumir esses valores, certo? Senão o cosseno para bem aqui, ó. Dá mais 1. Quando substituir aqui, ó, fica 1 menos mais 1, ou seja, 0. Não pode, né? Aí você pode também, você deve também excluir, os ângulos que no sentido negativo, ou seja, no sentido horário, né? Assim, né? Girando assim, né? No sentido horário, né? Como é que eu paro aqui nesse ângulo aqui? Uma volta completa no sentido horário, menos 2π. Mais outra volta, menos 4π. Mais outra, menos 6π. Ou seja, eu vou excluir todos os ângulos que param nesse ponto, que seria os múltiplos de 2π no sentido positivo e os múltiplos de 2π no sentido negativo, certo? Eu não preciso me preocupar com esses negativos aqui, porque eu já tenho uma restrição que elimina eles, ó. Essa aqui é dizer que o ângulo x tem que ser maior ou igual a 1, certo? Então já exclui todos os negativos, né? Então basta me preocupar com a exclusão dos positivos, né? Então qual seria o domínio dessa função aqui? Os valores que eu posso colocar para o x, de maneira que o resultado que eu obtenha seja um número real, certo? X pode ser qualquer número real, contanto que ele seja maior ou igual a 1, primeira restrição, certo? Sim, mas esses números tudinho aqui são maiores que 1, ó, 2π, 4π, o π é 3.14, né? Todos maiores que 1. Então você tem que dizer também que tem que excluir esses, né? Ele tem que ser maior ou igual a 1, excluindo e diferente de 2π, 4π, 6π, 8π, ou seja, um múltiplo de 2π, um número vezes 2π, certo? Não preciso me preocupar em colocar os negativos, certo? Porque essa restrição aqui já eliminou os negativos, ó. Só em dizer que é maior que 1, esses aqui já não entram, né? Certo? Então, é os valores que eu posso dar para o x de maneira que o resultado aqui seja um número real, certo? São os pontos onde a minha função é contínua. A outra aqui, 3, logaritmo, deixa eu distanciar aqui um pouco. Logaritmo de 1 mais cosseno de x, neperiano, né? Essa base né? Mais cosseno de x. Qual o domínio dessa função? Os valores que eu posso dar para o x, onde a função é contínua. Olha, se você olhar para a função logaritmo, y log de x, você vai ver, só olhando para o gráfico, a gente sabe que o x só pode assumir valores positivos. Certo? O x só pode assumir valores positivos. Ó, então, ou seja, só tem valores definidos, ó, do 0 para frente. Isso quer dizer o quê? Só voltando para cá, né? Que o argumento desse logaritmo, 1 mais cosseno de x, certo? Tem que ser positivo. A função nem existe para os valores de x negativo, a função logaritmo de x. O x tem que ser maior que 0. Então eu tenho que fazer esse argumento do logaritmo aqui, ó, positivo, maior que 0. Isso equivale ao quê? Passa 1 para o outro lado, ao cosseno de x tem que ser maior que menos 1. Certo? Então a restrição é essa aqui, certo? O ângulo x está aqui, ó, se eu desenhar o círculo trigonométrico, certo? Observe que o cosseno é a projeção do ângulo no eixo horizontal. Esse comprimentozinho aqui em vermelho, se aponta para o lado de cá, porque ele pode decrescer até menos 1, certo? E se o ângulo apontar para o lado de cá, o comprimento vermelho, ele pode crescer até mais 1, certo? Onde é que o cosseno tem que ser maior que menos 1, não pode ser 1, tem que ser diferente, não pode ser menos 1, tem que ser diferente. E onde é que esse cosseno dá menos 1? Do ângulo, quando o ângulo parar bem aqui, ó, nessa bola vermelha aqui, ó, certo? Quando o ângulo parar nesse ponto B aqui. É que o cosseno dá menos 1. Então basta que eu exclua todos os ângulos x que param nesse ponto. Certo? Porque se eu incluir esse ponto, o cosseno vai dar menos 1. Não pode ser menos 1. Tem que ser maior que menos 1. Certo? Então eu excluo esses pontos aqui. Certo? Então basta que o x, qualquer outro ângulo, o cosseno dá maior que menos 1. Satisfaz essa desigualdade aqui. Qualquer outro ângulo que não pare nesse ponto. E esse ponto aqui, como é que eu encontro os x que param nesse ponto? Observe que pegando no sentido convencional, você pega o x igual a π, né? Então não pode ser π, então dá cosseno de π é menos 1. Aí eu dou agora uma volta completa, 2π,
mais um π, para aqui de novo. Ou seja, esse ângulo aqui, 3π, certo? 5π, se eu andar no sentido convencional, 5π eu paro aqui, certo? 4π, que são 2 voltas, ó, 2 voltas, mais um π, 5π, certo? Ou seja, um número ímpar vezes π, certo? Mas você pode parar nesse mesmo ângulo aqui, andando no sentido não convencional, né? No sentido horário, ó, nesse sentido aqui, né? Então, esse ângulo bem aqui seria então o menos π. Tenho que excluir. Menos 3π, menos 2π, uma volta, menos 1π, menos 3π. Ou seja, eu tenho que excluir todos os ângulos que são ímpar vezes π, quer positivo, quer negativos. Eu tenho que excluir todos eles. Porque todos esses ângulos aqui fazem o ângulo parar nesse ponto, onde o cosseno dá menos 1. E não pode ser menos 1, tem que ser maior que menos 1. Certo? Ou seja, qualquer ângulo x aqui é aceitável, contanto que não pare aqui. Ou seja, você vai excluir todos os ângulos que tem essa cara aqui, ó. Mais ou menos π, mais ou menos 3π, mais ou menos 5π. Ou seja, todos os que são um número ímpar vezes π, que é positivo, que é negativo. Certo? Em qualquer outro valor de x, a sua função está definida. Certo? Nesses pontos aqui, se você substituir, fica substitua π aqui. Cosseno de π menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Logaritmo dependente de 0. Não existe. Certo? Você observe que o argumento do logaritmo tem que ser maior que 0. Não existe logaritmo de 0. É tanto que a sua função aqui ela é definida do 0 para frente, excluindo o 0. x0 para frente. Certo? Então, para encontrar o domínio da minha função, onde ela é contínua, pode ser qualquer número real, contanto que seja diferente desses números aqui, ó. Qualquer número real, contanto que seja diferente de mais ou menos π, mais ou menos 3π, e assim vai. Certo? Qualquer outro número que eu substitua aqui, vai dar o logaritmo de um número positivo, que serve, né? Certo? Que existe. É um número real. Certo? Substituindo esses, dá o logaritmo neperiano de... Aqui dá menos 1 mais 1, 0. Logo de 0, que não existe. Vamos falar agora, vamos falar do teorema do valor intermediário. O que o teorema do valor intermediário diz é o seguinte, né? Você tem uma função f de x, né? E ela é contínua dentro do intervalo x, ó, AB. Contínua dentro desse intervalo. De maneira que o y associado ao a é o f de a, certo? E o y associado ao b pela função é o f de b. O que o teorema diz é que se você pegar um valor y qualquer entre f de a e f de b, qualquer valor y igual a n, você vai ter associado a esse y pelo menos um valor de x dentro do intervalo AB. Certo? Ou em outras palavras, né? Se eu traçar uma reta horizontal aqui, certo? Em qualquer ponto n, contanto que esse ponto esteja entre f de a e f de b, eu corto o gráfico em pelo menos um ponto. E a coordenada x desse ponto está dentro do intervalo AB. Certo? Ou seja, o f de c é igual ao n, né? Certo? É igual ao n. E por que eu digo em pelo menos um ponto? É possível, né? É possível que existam mais de um valor de x associado a esse valor de n. Certo? Olha, se a minha função tiver essa aparência aqui, as extremidades estão aqui, ó, a e b, o y do a, da extremidade a é f de a, e o y da extremidade b é f de b. Pegue um valor y qualquer entre f de a e f de b, que eu chamei aqui de n, certo? E traça uma reta horizontal nesse valor y igual a n, ó, que é o tracejado aqui. Observe que eu encontro o gráfico em mais de um ponto, ó. Eu encontro em x igual a c', x igual a c 2 linhas, x igual a c 3 linhas, certo? De maneira que todos esses três c's aqui estão dentro do intervalo AB, certo? Ou seja, f de c', tanto f de c', como de c 2 linhas, como de c 3 linhas, dá n, né? Certo? Dá n. Ou seja, se eu escolher um número y qualquer entre f de a e f de b, eu vou ter pelo menos um ponto, um valor de x associado a esse y. E esse valor de x vai estar contido no intervalo AB. Certo? E por que a exigência da continuidade? Observe que o teorema exige que a função seja contínua, né? Vamos supor que a minha função seja descontínua em pelo menos aqui um ponto do intervalo AB. Nesse ponto aqui, ó. Isso quer dizer que ela dá um salto, né? Eu vou traçar o gráfico, ó, tenho que tirar a caneta do papel para ir para o outro lado, ó. Ela é descontínua nesse intervalo. Certo?
o y da extremidade A é f de A e o y da extremidade B é f de B. Aí vamos escolher um n qualquer aqui, certo? Entre f de A e f de B, aqui, bem aqui nesse ponto. Certo? Aí eu traço uma reta horizontal aqui em cima desse y igual a n. Observe que eu não encontro gráfico em canto nenhum, ó, aqui no tracejado. Ó. Certo? Contrariando ao teorema do valor intermediário, né? Onde, para cada y dentro do intervalo f de A e f de B, eu teria que ter pelo menos um x associado a esse y dentro do intervalo AB. Mas, na verdade, eu não estou contrariando o teorema do valor intermediário, né? Porque ele exige que a função seja contínua. E essa função é descontínua. Certo? Então, para que eu possa usar o teorema do valor intermediário, a sua função entre A e B não poderia dar saltos, não poderia ter descontinuidades. Certo? Então, resumindo rapidamente aqui o teorema do valor intermediário, certo? Eu tenho o intervalo que vai de A até B, certo? A e B são as extremidades do intervalo, fechado. O y do A é f de A, o y do B é f de B. Se você pegar qualquer valor y, que eu chamei aqui de n, entre f de A e f de B, eu vou ter a esse valor de y pelo menos um valor de x associado a esse y pela função, certo? E esse valor de x está dentro do intervalo AB também, certo? Bom, vamos usar o teorema do valor intermediário para identificar a raiz de uma função dentro de um certo intervalo, certo? O que é a raiz da raiz de uma função y igual a f de x? Valor de x que zera o y, né? Certo? Então você vai achar um valor x ser qualquer de maneira que o y zere, certo? Bom, vamos supor que meu intervalo, certo? Meu intervalo da minha função arbitrária aqui, yf de x, vai de 1 até 2, x de 1 até x2. E vamos supor outra coisa. Quando x for 1, o y do 1 dá negativo, menos 1. Certo? Ou seja, o f de 1 dá menos 1, certo? Quando o x for 2, na outra extremidade do intervalo, vamos supor que o y dê positivo, dê 3, certo? Ou seja, observe que as extremidades do intervalo, 1 e 2, eles têm y com sinais opostos, né? O y do 1 deu menos 1 e o y do 2 deu 3, certo? Então, o y igual a 0 vai estar aqui dentro, né? Entre 1 e 3, né? Entre 1 e 3, certo? Isso significa, certo, que para esse y igual a 0, pelo teorema do valor intermediário, o teorema do valor intermediário me garante que para esse y0 eu tenho pelo menos um x associado a ele, que eu chamei de c, que está entre 1 e 2, certo? Ou seja, um valor de x associado ao y igual a 0. Ora, isso é simplesmente a raiz da função, né? Certo? Valor de x que zera o y, certo? Então, para você usar o teorema do valor intermediário para identificar a raiz de uma função, basta que os valores de y nas extremidades do intervalo, que são 1 e 2, os valores de y tenham sinais opostos, certo? O y aqui deu menos 1 e o y na outra extremidade, x2, deu 3, certo? Então, o y0 está em algum canto aqui entre menos 1 e 3, né? E o teorema do valor intermediário me garante que para esse y0 eu tenho um x associado dentro do intervalo que vai de 1 até 2. Ou seja, um valor de x associado ao y igual a 0. Esse valor de x que zera o y é a raiz, né? Certo? Então, vamos ver como exemplo. Talvez fique um pouco mais claro. Vamos ver esse exemplo aqui. Certo? Pronto. Mostre que existe uma raiz da equação x elevado a x igual a 3 menos 2x. No intervalo que vai de 0 até 1. Vamos escrever essa equação aqui da seguinte forma, né? Passo 3 para o lado esquerdo da igualdade, passo 2x para o lado esquerdo da igualdade. De maneira que o lado direito, ó, fica só o 0. Passando 3 fica menos 3, né? Ó. Passando 2x fica menos 2x. Certo? Então, o lado direito ficou só o 0, né? Eu posso escrever essa equação como parte de uma função. F de x é igual a elevado a x mais 2x menos 3, né? Ou y é igual a elevado a x mais 2x menos 3, né? Certo? Então, resolver essa equação é achar o valor de x que zera o y. Se tu colocar o y0 aqui, ó, y0, tu cai nessa equação aqui, né? Que equivale a essa, né? Certo? Então, eu quero encontrar, na verdade, a raiz dessa função aqui, né? Valor de x que deixa o y0, certo? Aí, olha o intervalo que ele deu, que vai de 0 até 1, certo? Então, eu vou trabalhar com essa função aqui, ó, com essa função, certo? Quando o x for 0, o y dá um número negativo, dá menos 2, ó. Basta substituir o x0 aqui, ó, f de 0, ou f de 0, né? Substitui o x0,
elevado a 0 mais 2 vezes 0 menos 3 dá menos 2. Então, quando x for 0, y dá um número negativo. Quando x for 1, que é a outra extremidade do intervalo, observe que o intervalo vai de 0 a 1, né? Quando x for 1, você substitui 1 aqui, ó, o y dá um número positivo. Ó, se eu substituir 1, ou seja, f de 1, tudo que for x colocar 1, né? F de 1 dá mais ou menos 1,72, é um número positivo. Ou seja, nas extremidades do intervalo, certo? Os y assumem valores com sinais opostos. Quando x for 0 dá um número positivo, negativo, quando x for 1 dá um número positivo. Isso quer dizer que o y0 está aqui dentro, né? Está aqui dentro, em algum canto, né? E o teorema do valor intermediário me garante que para esse y0 eu tenho pelo menos um x associado, certo? E esse x que eu chamei aqui de c estaria entre 0 e 1. Esse c é a raiz da função, né? Valor de x associado ao zero. Valor de x que zera o y. Certo? Isso é garantido pelo teorema do valor intermediário. Então eu sei que eu vou ter uma raiz da função entre x0 e x1. Certo? Então basta para isso que os valores de y nas extremidades do intervalo 0, 1 tem os sinais contrários. Ó, menos 2 e aqui 1,72. Então com isso eu sei que o valor y igual a 0 está em algum canto aqui dentro. E para esse valor y igual a 0, o teorema do valor intermediário me garante que eu tenho um valor de x associado, que está entre 0 e 1. E esse valor de x vai ser simplesmente, que eu chamei aqui de c, raiz da minha função, certo? Então pronto, com isso eu garanto a existência da raiz. Esse exemplo aqui, né? Mostra que existe uma raiz da equação, entre 1 e 2. Essa equação aqui todinha, né? Eu transformo aqui como parte de uma função, né? Que é essa função aqui, né? Y igual a essa coisa aqui todinha, ó. Certo? Resolver essa equação é achar os valores de x que zera o y. Se você colocar um y0 aqui, você fica com essa equação aqui, ó. Certo? Com essa equação aqui. E o intervalo vai de 1 até 2. De 1 até 2. O que é que você faz aqui, né? Você substitui na função o x igual a 1. Ou descobre o f de 1. Quando substituir 1 aqui, você descobre que dá um número negativo, dá menos 1. Quando substitui a outra extremidade do intervalo, que é o 2, o intervalo vai de 1 até 2. Então você descobre que dá um número positivo, ou seja, o f de 2 dá 12, certo? Então as extremidades do intervalo, ou seja, 1 e 2, tem y com sinais opostos, né? Um negativo e um positivo. Então y igual a 0 está em algum canto aqui dentro, né? Algum canto aqui dentro, ó, entre menos 1 e 2. E o teorema do valor intermediário me garante que para esse y eu tenho pelo menos um x associado, que eu chamei de c, que está dentro do intervalo original, o intervalo x, 1, 2. Esse c, como está associado ao y0, é a raiz da função. É o valor de x, certo? Que zera o y. Certo? Então a raiz existe e ela está entre 1 e 2. Certo? Eu posso afunilar, deixar essa minha raiz ainda mais precisa, a localização dela. Eu localizei ela entre 1 e 2. Eu posso localizar ela com precisão maior, ou seja, dentro de um intervalo ainda mais restrito. Certo? Eu vou afunilar esse intervalo. Eu vou dar um zoom aqui, ó, nessa região aqui. Eu vou pegar agora um intervalo x entre 1.2 e 1.3. Certo? 1.2 e 1.3. Aí você vai substituir o f de 1.2. O f de 1.2, substituindo aqui, ó, colocando x 1.2, você vai encontrar um y negativo. Menos 0.3, mais ou menos. Certo? Quando substituir a outra extremidade do intervalo, 1.3, você vai encontrar um y positivo. Substituindo 1.3, eu acho um y positivo. Certo? Ou seja, meu intervalo agora está mais restrito, está entre 1.2 e 1.3. Certo? E os valores de y das extremidades têm sinais contrários. Um é negativo e o outro é positivo. Isso quer dizer que o y igual a 0 está em algum canto aqui dentro, né? E para esse y igual a 0, o teorema do valor intermediário me garante que existe um x, que eu chamei de c, que é a raiz. Certo? Valor de x que zera o y. Certo? Então eu localizei a minha raiz agora com precisão mais alta, porque agora está dentro de um intervalo mais restrito, ó. 1.2 e 1.3. Ao invés de um intervalo tão grande quanto esse aqui, ó, que vai de 1 até 2. Certo? Esse é o princípio do funcionamento do calculadora, certo? Ela vai restringindo cada vez mais o intervalo, certo? E sempre procurando ver os valores de y, os valores de y das extremidades. Se um der negativo e o outro der positivo, é porque o y igual a 0 está aqui dentro em algum canto. E esse y igual a 0 está associado a um x, certo?
dentro do intervalo. E esse x é a raiz da função, o valor de x que vai zerar o y, certo? Aí eu vou afunilando cada vez mais. Então é assim que funciona uma calculadora científica. É isso que ela faz para determinar a raiz de uma função, certo? Agora, vamos falar de limites do infinito, assíntotas horizontais. Vamos supor que essa aqui é a minha função f de x. Observe, quando x tende a mais infinito, ou seja, x cresce indefinidamente, certo? O y cresce se aproximando cada vez mais do y10, sem nunca encostar no 10. Por maior que seja o x, ele não encontra o 10. Você simboliza isso matematicamente da seguinte forma. Limite da sua função f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a 10. Certo? Vamos pegando os pares aqui x e y, que são pontos em cima da curva. Digamos que o x seja 100 e o y 9,5. Aí você vai fazendo o x aumentar, né? X passa para 1000, o y fica cada vez mais perto do 10, ó. Aumento agora ainda mais o y, o x passa para 10.000, o y agora passou para 988, passa o x para 100.000, o y 997. Ou seja, quanto mais eu cresço o valor de x, mais o y se aproxima do 10, certo? Se aproxima do 10. Observe, se aproxima do 10 por valores menores que 10, né? Você pode dizer, se aproxima do 10 pela esquerda, né? 999, 99999, né? Sem nunca encostar no 10. Certo? Me aproximando do 10 pela esquerda. Certo? Então, x tender a mais infinito, eu simbolizo dessa forma aqui, né? Certo? Lá no infinito, o x vai ter o valor 10. Né? Destacando que infinito não é um número, né? Certo? É a maneira simbólica de escrever que quanto mais o x cresce, mais o y chega perto do 10. Então, eu escrevo simbolicamente dessa forma aqui. Certo? A gente chama essa reta y é igual a 10, essa aqui, né, que eu botei tracejado aqui, uma assíntota horizontal, certo? X cresce indefinidamente, sem nunca encostar do 10, chegando cada vez mais próximo do 10. Então, simbolizo dessa forma aqui, certo? Mas existe uma outra maneira do x se aproximar do 10, né? Ele pode se aproximar do 10 dessa forma aqui, ó. Olha, ó. Ele pode se aproximar do 10 dessa forma aqui. Certo? Observe que essa aqui é a minha nova função, né? À medida que o x tende a mais infinito, o que o y faz? Ele fica oscilando em torno do 10. Ora ele é maior que 10, do que y10, ora ele é menor do que y10, ó. Certo? Fica oscilando em torno do 10. Mas quando você vai para mais infinito, ainda assim, ele está se aproximando do 10. Ele tá se afunilando em torno do 10. Certo? Então, esse limite continua verdadeiro. O limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a 10. A reta y é igual a 10 continua sendo uma assíntota horizontal da minha função. Certo? Observe aqui, né? Se você pegar aqui, né? A distância entre o gráfico e o 10, que é essa distânciazinha aqui, ó. Digamos ela é 0,5. Aí ela vai só diminuindo, ó, certo? Ela passa para 0,3. Distância entre o gráfico e a reta y igual a 10. Essa distância aqui, ó. Ela vai só diminuindo, ó. Passa de 0,5 para 0,3, para 0,1. Vai ficando cada vez menor. Certo? Você está afunilando a sua função em torno do 10. Certo? Então eu escrevo que o limite da função quando o x tende mais infinito é igual a 10. Então tem várias maneiras a sua função se aproximar do y10. Né? Essa aqui seria uma, essa aqui seria outra. O limite continua sendo o mesmo, 10. Né? Esse exemplo aqui, ó. Agora eu estou fazendo x e para andar para menos infinito. Assumir valores cada vez mais negativos. Ó. Certo? O x. O que acontece com o y? Vai se aproximando do 10 também. Ó. Da reta y é igual a 10. Tracejado. Ó. O y vai decrescendo, se aproximando cada vez mais do 10. Ele por exemplo, quando o x for menos 100, 10,5. Aí você vai fazendo o x ficar mais negativo. Menos 10.000, 10,05. Está chegando mais perto do 10. Menos 100.000, 10,01. E lá no menos infinito, ele vai assumir o valor 10. É uma maneira simbólica de escrever. Quanto menor o x, menor de valores negativos, né? Certo? Quanto mais à esquerda, no eixo horizontal, mais próximo o y do 10. Então você diz, né, simbolicamente, que o limite da sua função, quando o x tende a menos infinito, assume valores cada vez mais negativos,
certo? É 10. Então, essa reta y igual a 10, tracejada aqui, a gente chama de assíntota horizontal da minha função, certo? Ainda tratando das assíntotas horizontais, limites no infinito, vamos considerar a seguinte função, y igual a 1 sobre x. A função é essa aqui, ó, ela tem essa aparência, né? Certo? Ela é uma função ímpar, né? Como a gente viu nos outros vídeos, né? E do zero para frente, até mais infinito, a função decresce. Do zero para trás, a função se aproxima do zero quando você vai para menos infinito. Então ela tem essa aparência aqui. E vamos separar aqui essa função, vamos separar aqui em duas metades. Na metade da direita, do x0, 0 para frente, certo? 0 até mais infinito. Tá aqui, ó, ampliado aqui. Então, isso aqui é a ampliação dessa primeira metade da função. De x0 até mais infinito. Observe que à medida que você faz o x crescer, 10, 100, 10 mil, o y decresce, ó, 0.1, 001, fica cada vez menor, certo? De maneira que quando o x tende a mais infinito, certo? O y vai se aproximando cada vez mais do zero. Certo? Fazendo o valor de x crescer, ó, observe que o y vai decaindo cada vez mais, ó, certo? Se aproximando do zero, certo? Você escreve isso simbolicamente dessa forma aqui, ó. Limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. Ou seja, você está dizendo que o y está se aproximando do zero, sem nunca alcançar o valor zero. Certo? Agora vamos ampliar essa outra banda aqui, a da esquerda, aqui, né? Do x 0 até menos infinito. Essa ampliação está aqui, ó. Isso aqui é a ampliação dessa primeira banda aqui, ó. Do x0 até menos infinito. Ó. x0 até menos infinito. Aí você faz aqui, né? O x tender a valores cada vez mais negativos. Menos 100, menos 1000, menos 10 mil. Observe que o y vai ficando cada vez mais perto do zero. Certo? Se aproximando do zero por valores negativos, né? Por valores negativos. Certo? Então você diz aqui que o limite da sua função quando x tende a menos infinito é zero. Certo? O limite da função quando x tende a menos infinito é zero. Ou seja, quanto menor o valor de x, quanto mais negativo, mais o y se aproxima do zero, né? Que é o que está escrito aqui, né? Certo? Bom, vamos falar aqui de um teorema importantíssimo no cálculo, né? Que serve para você resolver um monte de limite. Vamos supor que R é um número racional. Racional que você pode escrever na forma de fração, né? E esse R é positivo também, certo? O limite de 1 sobre x elevado a R, quando x tende a infinito, é zero, certo? Ou tendendo a mais infinito, ou tendendo a menos infinito, certo? 1 sobre x elevado a R, onde R é um número racional positivo, certo? Exemplos. Limite 1 sobre raiz de x, quando x tende a mais infinito. Lembrando que raiz de x tu pode escrever como 1 sobre x elevado ao meio, né? Raiz de x é x elevado ao meio, né? Aqui, ó, o R seria quem? O expoente do x, seria 1 meio. Positivo, né? Número racional positivo. Então o limite quando x tende a mais infinito é zero. Se você construir essa função aqui, né? Dando uma ampliadazinha aqui, construir a função aqui, ó, 1 sobre raiz de x, a parte indo para mais infinito, ela fica assim, né? Observe que do x para mais infinito, o y vai decrescendo constantemente. Certo? Ou seja, o y vai para zero. Então meu limite vai a zero. Certo? Faço o x crescer indefinidamente, o y vai ficando cada vez menor. A linhazinha vermelha que eu coloquei aqui, ó. Certo? Essa outra aqui, ó. Limite 1 sobre x elevado a 2/5. Quando x tende a menos infinito. Observe, x elevado a 2/5, tu pode escrever, certo? Tu pode escrever como x elevado a 1/5 elevado a 2. Certo? Elevado a 2. Então isso aqui é uma função par. Ela é simétrica em relação ao eixo y, o eixo vertical. Certo? Isso porque você tem um número que está elevado ao quadrado, né? Então a banda da esquerda fica igual à banda da direita. Se você substituir 2 e substituir menos 2, vai dar o mesmo valor de y. Certo? Então ela é simétrica em relação ao eixo vertical. Essa banda da esquerda é igualzinha à banda da direita, né? Certo? Sim, mas voltando aqui. X elevado a 2/5. Observe que o R aqui, ó, o expoente do x, é 2/5. É um número racional positivo. Então, quando você vai para menos infinito, a função cai para zero. Aqui, né? O gráfico dela é esse aqui, ó. Faça o x tender a menos infinito.
de 0 até menos infinito, o que acontece com o y? Vai ficando cada vez menor, vai caindo para zero, certo? Então aqui vocês entenderam porque a função tem essa cara, né? Porque que ela é simétrica em relação ao eixo vertical, né? Porque você tem um número elevado ao quadrado. Então se eu pegar um x aqui 4, por exemplo, o y dá um número. Mas se pegar menos 4 dá a mesma coisa, né? Certo? 4 ao quadrado e menos 4 ao quadrado dá a mesma coisa, né? Certo? Então ela é simétrica em relação ao eixo vertical. Né? Observação, né? Observação. O R, eu acabei de falar que o R tem que ser positivo, né? O expoente do x, né? Certo? Vamos considerar essa função aqui, x elevado a menos 1/2. Por que o R não pode ser negativo? Observe que o R aqui é menos 1/2. Você pode reescrever essa função como x passa 1/2 para o numerador, x elevado a 1/2. Certo? Eu quero o limite quando essa função vai para mais infinito. Certo? Mas o x elevado a 1/2 não é nada mais nada menos do que raiz de x, né? Raiz quadrada de x. E eu quero o limite quando vai para mais infinito. A função raiz de x tem essa aparência aqui, ó. Certo? Só tem valores do zero para frente, né? Quando o x vai para mais infinito, o que acontece com o y? Vai para mais infinito também. Então, quando o x cresce, o y cresce também. Não vai para zero. Então, aqui, então, eu não posso pegar valores de R negativos. Ó. O R aqui é menos 1/2. Certo? Mas o teorema diz que o R tem que ser positivo, maior que zero, né? Certo? Então, esse limite aqui não dá zero. Certo? Como a gente espera aqui no teorema, né? Certo? Porque você está pegando um R positivo, negativo em vez de um R positivo. Vamos ver esse probleminha aqui. Certo? Esse probleminha aqui, ó. Calcule esse limite, né, dessa função aqui, quando x tende a mais infinito. Observe, né, aqui se você pode... É um quociente, né? Certo? Uma divisão de dois polinômios. Você pode usar aquela propriedade, né? Limite de um quociente ou quociente dos limites. Mas, tanto em cima como embaixo, o limite ia para mais infinito, certo? O que é que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente, né? Você vai dividir o numerador e o denominador. Você vai dividir pela potência, maior potência que aparece no denominador. Aqui embaixo, eu vou dividir pela maior potência que aparece no denominador. Certo? Qual é a maior potência que aparece aqui no denominador? Qual a maior potência? O x2, né? Tem x2, x1 e x0, né? Que é 1, né? Então a maior potência que aparece é x2 no denominador. Então você vai dividir o numerador e o denominador por essa maior potência. Certo? Bom, dividir tudo por x2, numerador e denominador. Observe que fica 3x2 sobre x2, fica só 3, ó. Certo? X sobre x2 fica... x sobre x2 dá 1 sobre x, né? 2 sobre x2, ó. Certo? Agora vamos ver o denominador. 5x2 dividido por x2. Corta x2 com x2, ó. Fica só 5. 4x dividido por x2. Corta o x em cima com o x embaixo. Fica 4 sobre x. Mais 1 sobre x2. 1 sobre x2. Agora você vai usar a propriedade, e o limite quando x tende a infinito. Vai usar a seguinte propriedade, né? Limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Né? Ou seja, limite do numerador dividido por limite do denominador. Certo? Pronto. Agora, qual é a propriedade que eu vou usar agora, depois que eu chego aqui? Limite de uma soma é a soma dos limites. Certo? Então fica o limite de 3, quando eu vou para infinito, menos limite de 1 sobre x, menos 2 limite de 1 sobre x2. O 2 eu tiro fora do limite, eu uso aquela propriedade, né? Limite de uma constante vezes a função, dá a constante vezes o limite da função. Então esse 2 eu tiro de fora do limite, né? Limite de 1 sobre x2. Agora o denominador. Limite de uma soma é igual à soma dos limites. Limite de 5 mais limite de 4 sobre x2, sobre x. 4 vezes 1 sobre x, né? Mais limite de 1 sobre x2. Né? Aí eu uso a propriedade que eu acabei de falar. Né? Limite de 1 sobre x elevado a um número racional dá 0. Quer eu vá para mais infinito ou menos infinito? Isso quer dizer que esse limite aqui, 1 sobre x, vai dar 0. Certo? Esse limite aqui vai dar 4 vezes 0, vai dar 0. Esse aqui, limite de 1 sobre x2, dá 0. E esse aqui, limite de 1 sobre x2, dá 0. Certo? E o limite de uma constante? Como a gente já viu, né? Limite de uma constante é a própria constante, né? Certo? Limite de 3 dá 3, limite de 5, certo?
Quando eu vou para infinito, dá 5. Ou seja, o resultado aqui é 3 quintos. Esse outro probleminha aqui. Calcule esse limite aqui, ó, dessa função, certo? Um quociente de 2 polinômios, quando x tende a mais infinito, né? Aí o que é que você vai fazer aqui? Você vai dividir o numerador e o denominador, certo? Pela potência mais alta que aparece no denominador. Aí olha aqui para o denominador, x2. Qual a potência mais alta que aparece aí? É o x2, né? x2, certo? Então, isso aqui equivale a multiplicar por 1 sobre x2. Então, dividir o numerador e o denominador por x2 equivale a multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x2, certo? Então, vamos aqui, multiplicando o numerador inteiro por 1 sobre x2. 5x2 vezes 1 sobre x2. Corta o x2 em cima com embaixo, né? Dá 5. 8x vezes 1 sobre x2. Corta um x em cima com um x embaixo, né? Dá só 8 sobre x, né? 3 vezes 1 sobre x2. 3 sobre x2, né? Agora, vamos para o denominador. 3x2 vezes 1 sobre x2. Corta o x2 em cima com o x2 embaixo. Dá só 3. 2 vezes 1 sobre x2. Dá 2 sobre x2. Certo? Aí eu aplico a propriedade limite de 1 sobre x elevado a um número racional. No infinito, né? Certo? Limite de 8 sobre x, certo? Dá 0. 3 sobre x2 dá 0. 2 sobre x2 dá 0. E o limite das constantes, 5 e 3, dão as próprias constantes. Ou seja, isso aqui converge para 5 terços. Certo? Quando x tende a mais infinito. Se você fizer o gráfico dessa função aqui numa calculadora gráfica, né, vai ver que ele fica com essa aparência aqui. Ó. Então observe que quando x tende a mais infinito, o que é que acontece com o y? Vai se aproximando cada vez mais dos 5 terços. Certo? Sem nunca alcançar os 5 terços. Certo? Quanto maior o valor de x, mais perto dos 5 terços. Certo? Então, esse limite aqui, quando x tende a mais infinito, ele tende a 5 terços. Você diz que a reta 5 terços, y igual a 5 terços, é uma assíntota horizontal dessa função. Opa, é uma assíntota horizontal dessa função aqui. Certo? Então, aqui basta, resumindo rapidamente, que você multiplique em cima e embaixo pela maior potência, divida, aliás, né? Você divida em cima e embaixo pela maior potência do denominador, que é o x2. Dividir em cima e embaixo por x2 equivale a multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x2. A função fica com essa aparência aqui, né? Agora, esses limites aqui, ó, 8 sobre x, 3x2 e 2x2, tudo zero. Fica só o limite de 5 sobre 3, que dá 5 terços, né? Essa outra aqui, bem simples também. Calcule esse limite quando x tende agora a menos infinito. Certo? Agora você vai olhar aqui para o denominador e procurar a potência mais alta. x3. Então você vai dividir em cima e embaixo por x3. Que equivale a você multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x3. Certo? Então, 11x mais 2 vezes 1 sobre x3. Vamos lá. 11x vezes 1 sobre x3. Corta o x em cima com o x3 embaixo. Fica só x2 embaixo. 2 vezes 1 sobre x3. 2 sobre x3. Agora vamos para o denominador. 2x3 vezes 1 sobre x3. Corta o x3 com o x3. Dá só o 2. Certo? 1 vezes 1 sobre x3. Menos 1 sobre x3. Pronto. Agora, esses limites que tem a potência no denominador, tudo zero. Aqui zero, certo? Limite de um quociente, aqui fica o quociente dos limites, né? Aí fica o limite de 11 sobre x2, zero. Limite de 2 sobre x3, zero também. Então, todos esses que tem, 1 sobre x elevado a alguma coisa, certo? 1 sobre x elevado a um número positivo, tudo zero, certo? 1 sobre x3, zero também. O de baixo, observe que o limite de quando x tende o limite de 2 quando x tende a menos infinito é o próprio 2, né? Limite de uma constante. Ou seja, aqui dá 0 sobre 2, certo? 0 sobre 2 é quanto? 0. O que não pode é 2 sobre 0, né? Mas 0 sobre 2 pode, né? Certo? Dá 0, certo? Ou seja, se fizer o gráfico aqui no calculador, fica com essa aparência aqui, ó. Só a parte esquerda do gráfico. Na verdade, tem uma outra parte pro lado de cá, certo? Fica com essa aparência aqui. O que acontece quando x tende a menos infinito? Ó, menos infinito. Vai ficando cada vez mais negativo, certo? O y vai decrescendo, ó, se aproximando cada vez mais do zero. Então a gente diz que esse limite aqui vai dar 0, certo?
Então, o que eu tenho que fazer aqui, resumindo, né, é dividir em cima e embaixo pela maior potência que aparece no denominador, que é o x3, que equivale a multiplicar numerador e denominador por 1 sobre x3. Aí aparece os 1 sobre x2, 1 sobre x3, né? E esses limites aqui eu sei que tudo zero, certo? Pelo teorema que a gente acabou de ver. Então fica só 0 sobre 2, que é zero.